Som. Não, mas então, isso que eu tô falando, mas tem coisa que é texto, né? É só pra consulta, não é pergunta, entendeu? Boa noite a todos. Ah, desculpa, Soninha. Pode ir? Boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa oitiva da CPI da Saúde, instituída pelo ato número 5 de 2014 e aprovada pela 46ª Sessão Ordinária da Câmara. Gostaria de convidar para sentar em local de destaque o Dr. Roberto Habib, que já se encontra aqui entre nós. Bem-vindo, Dr. Roberto. Doutor Roberto, apresentar rapidamente, sei que o senhor é um estudioso do assunto, sempre acompanha os acontecimentos da cidade, mas é só um resumo do que se trata a convocação e a CPI. A CPI foi instituída logo após a crise, né, do sistema hospitalar e de urgência e emergência na cidade, com a ruptura do contrato entre a Santa Casa e a Prefeitura de Vinhedo. Surgiram diversas denúncias, né, em relação à Santa Casa, a existência de problemas na Santa Casa e depois a existência de possíveis problemas também no sistema municipal. E a gente apresentou um requerimento solicitando a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar essas denúncias, essas evidências que estavam sendo apresentadas até então. A comissão é composta por mim, né, vereador Rodrigo Paixão, que é presido, a vereadora Marta Leão é a relatora da CPI, o vereador Valdir Barreto é membro, o vereador Edu Gelme também é membro da CPI, e o vereador Júnior Choca, que eu acho que também deve estar a caminho. Ele justificou, estou recebendo a informação que ele justificou a ausência por motivos profissionais. Ana Lúcia, do Departamento Legislativo, aqui da minha esquerda, está nos assessorando e secretariando a CPI. E do lado direito, no final, é a Kelly, que é a assessora jurídica da casa e está fazendo assistência jurídica para a CPI. Eu preciso, até do ponto de vista formal, de pegar os dados do senhor, pelo microfone, o nome completo. Meu nome é Roberto Habib Júnior. Tá ligado? Documento, você precisa? RG? RG. 15 658 625-3. CPF? Não, CRM, se possível. CRM 82506. O endereço do senhor é residente? Rua Severo Penteado, 131, em Campinas, São Paulo. Doutor Roberto Habib Júnior, o senhor é uma testemunha importante para a história da saúde pública no município, por ser um dos principais médicos que atuam na Santa Casa. E a convocação, o convite para que o senhor estivesse presente aqui hoje se deve a dois fatos, basicamente. O primeiro, que existe uma ata polêmica do dia 18 de abril de 2013, né, de uma reunião ocorrida entre corpo jurídico, administrativo, médicos, funcionários, CRM, etc., na Santa Casa de Vinhedo.
E também pelo fato de, em oitivas anteriores, algumas testemunhas, algumas pessoas que estavam fazendo o seu depoimento, sugeriu a convocação do senhor pela experiência de Santa Casa e também por ser uma testemunha importante de alguns fatos. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor que está há bastante tempo na Santa Casa. Há quanto tempo o senhor ficou trabalhando na Santa Casa de Vinhedo? Eu entrei, quando acabei minha residência na Unicamp, acho que foi em 98. Eu entrei na Santa Casa, a gente foi em fevereiro de 98. E aí eu trabalhei, continuo trabalhando, fiz acho que uma cirurgia uma semana atrás, eu fiz uma cirurgia lá na Santa Casa. E nesse período, trabalho na Santa Casa, não como dedicação exclusiva, eu trabalho em outros lugares, mas sempre eu fui vice-diretor clínico na gestão do Nilma, não lembro exatamente o ano, e eu fui coordenador de ortopedia quando teve o processo da quebra do contrato da prefeitura com a Santa Casa. Então, naquele momento, o senhor é coordenador da pediatria? Da ortopedia. Da ortopedia, sim. Isso. Nesses 15 anos que o senhor prestou serviços na Santa Casa de Misericórdia de Vinhedo, qual a impressão que o senhor teve em relação à administração, à gestão do hospital? O senhor acha que a forma de gestão que era praticada contribuiu com a crise que foi gerada? Como que o senhor via isso, já que o senhor participou de cargos de direção, foi um médico bastante atuante? Como que o senhor via essa direção do hospital? Olha, Rodrigo, quando eu entrei na Santa Casa, o corpo clínico era totalmente diferente. Era um hospital diferente do que foi agora, né? Os médicos eles usavam o hospital como uma extensão dos seus consultórios, a maioria deles, né? Eles não usavam o hospital como funcionários, basicamente. E aí, nas administrações anteriores, houve assim, vários atritos entre o corpo clínico, na época, e a administração. O médico não tinha uma voz ativa na questão administrativa, na época, quando eu entrei. E havia grandes problemas de retenção de honorários enfim. Vários médicos principais da cidade saíram do hospital, foram para Campinas, migraram, né? E alguns médicos decidiram, junto com outros médicos de Valinhos, na época, acho que 2000, 2002, não lembro a data, faz muito tempo, em construir um hospital próprio. Construir um hospital na qual eles tinham capacidade de ter uma administração na qual eles achavam mais profissional, né? E tinha mais voz ativa, né? E, com isso, o corpo clínico da Santa Casa, quando construiu o hospital, que foi o Hospital Galileu, mudou drasticamente. Então, esses médicos que eram médicos da cidade, que tinham consultórios na cidade, migraram para o hospital na qual eles construíram, que era natural isso, né? Fizeram investimento, tem que trabalhar no hospital que fizeram investimento. E o corpo clínico da Santa Casa ficou mais assim focado em médicos que não atuavam muito na cidade. Eles eram médicos que prestavam serviço, porque a Santa Casa tinha uma demanda do Sistema Único de Saúde e da própria porta de convênios. Então, eles tinham que prestar serviço de ortopedia, de cirurgia, e eles eram, muitas vezes, contratados como pessoa jurídica, ou contratados CLTistas, ou contrato como prestação. Era muito, era bem heterogêneo. Mas o que a gente percebia que na administração da Santa Casa é que todos os provedores que eu tive a oportunidade de ver, todos eles tinham muita vontade, tinha sempre muita determinação a fazer uma administração. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Eu não sei se tinha a técnica para isso, a acuidade a
manter essa administração. Não sei se tinha... teve a Santa Casa, teve alguns administradores, outras épocas não teve administradores de... Então, foi muito heterogêneo esse período todo, né? Mas é isso que eu sinto. Quando o senhor fala sobre a Santa Casa ser uma extensão dos consultórios, lógico, isso é uma forma de encarar a administração clínica, de como que os médicos atuavam no interior da Santa Casa. Mas, no decorrer aqui da CPI, dos documentos que nós tivemos acesso, a gente percebeu que, às vezes, a falta do controle social, do controle público, deu margem para algumas coisas que foram ingerências na Santa Casa, né? O mau uso dos recursos públicos, aqui sem citar administrador X ou Y, mas ocorreram situações na Santa Casa que a gente pode considerar que foram situações de mau uso de recursos públicos. O que eu gostaria de perguntar para o senhor o senhor se recorda de algum fato que poderia ser considerado como uma gestão incorreta do dinheiro público que ia para a Santa Casa? Não, assim, Rodrigo, quando eu falo que é uma extensão do consultório, é o seguinte: o cliente do hospital é o médico. O cliente do médico é o paciente. Então, é diferente. Por exemplo, quando os hospitais, ele precisa do médico para ter o paciente. Então, os hospitais em Campinas, na qual eu trabalho, ele tenta fazer uma parceria com o médico, para o médico levar o paciente. É diferente quando você tem um sistema único de saúde, isso é diferente. Então, mas quando você está visando um público-privado, então isso é importante. Por isso que eu falei que é uma extensão no qual que os médicos usavam a Santa Casa para realizar cirurgias, para fazer isso. E a partir do momento que, nessa questão, agora, que eu vi nesse período algum membro do corpo clínico fazer algum tipo de algum ato ilícito, coisa, eu desconheço. Tá bem. Não posso falar isso, porque nesses 16 anos eu não vi isso. Nesses 16 anos de Santa Casa, o senhor acompanhou algum ato médico que pode ter sido considerado desassistência ou uma ação da gestão da Santa Casa, de que deixou algum cidadão vinhedense sem um cuidado devido, alguma morte que ocorreu por alguma ação arbitrária? O senhor presenciou isso em algum momento? Olha, Rodrigo, a ortopedia é o segundo maior especialidade que tem processos médicos. Só perde para plástica. Então, nesses 16 anos que eu trabalho na Santa Casa, eu nunca tive nenhum processo no CRM, nem que eu fui processado, eu não tive nenhuma denúncia. 16 anos que eu trabalho aqui. Agora, se falar que é o modelo que a gente praticava, é o modelo de excelência, eu acho que não é. Por quê? Porque o modelo de excelência, você tem que ter o ortopedista 24 horas no local. Só que, atualmente, também não tem nenhum ortopedista no local. No UPA não tem, nos postos não tem, e no Galileu não tem. Se você luxar o ombro agora, você vai para o UPA, você vai ser provavelmente transferido para o Galileu, e provavelmente eles vão chamar o ortopedista que fica à distância. Mas, nesse período todo, pela proximidade que eu morei aqui, então, quer dizer, a gente conseguiu, mas eu não vi nenhum caso de desassistência. Nenhum. E um sinal disso é não ter nenhum processo, nem eu e nenhum membro da equipe desses anos aí da clínica, né? Tá legal. Na verdade, essa questão depois da ruptura era um passo seguinte na nossa oitiva, mas só para aproveitar um raciocínio. Então, o senhor acha que, do ponto de vista da ortopedia, a cidade perdeu, então, com esse novo modelo, pelo raciocínio que o senhor faz? Não, eu acho que não perdeu. Eu acho que não teve ganho. Não teve ganho. Não, perdeu, acho que não. A equipe que eu conheço do Galileu são colegas meus, trabalham bem, mas
Não falo em relação a comparar se o Galileu é bom ou ruim, não é isso. Estou falando do ponto de vista do modelo, né, que o senhor fala da questão do modelo, funcionamento do hospital. Eu acho que houve perda. No caso que, hoje em dia, se você, na época a gente atendia, se tivesse uma fratura exposta, o paciente era direcionado diretamente para a Santa Casa. Hoje não, hoje você tem uma fratura exposta, vai para uma central de vagas que fica no UPA, que pode ir para Campinas, pode ir para o Galileu, vai depender da gestão dessa vaga. E na época que eu trabalhei não tinha discussão, era Santa Casa e acabou, então não tinha essa espera. Okay. Ou era transferido uma fratura exposta, não ia para uma central de vagas. Eu não sei como que é o modelo hoje, mas os fatos que eu tive a oportunidade de ver sobre o depoimento de alguns pacientes que eu atendi, ele diz que vai para uma central de vagas, e a central de vagas determina um atendimento. Horas no Galileu, horas não sei aonde, mas, enfim. Na minha época, não. Na minha época, quando a gente atendia, o paciente era encaminhado à Santa Casa, porque sabia que ia ser atendido na Santa Casa. Vereadora Marta. Tudo bem, doutor? Uma pergunta. Tudo jóia. Então, o senhor reconhece... Obrigado, Marta. Não, tá ligado. O senhor reconhece, considera que esse paciente acaba tendo, então, um prejuízo nesse modelo atual sem Santa Casa? Assim, eu não tô, depois que acabou o contrato, Marta, eu não participo em nenhum momento, eu não fui chamado para perceber como que funciona diretamente a questão dessa gestão atual. Eu conheço, o pessoal que trabalha hoje na ortopedia são meu colega, mas eu nunca sentei com eles para ver como que é o ambulatório, qual que é o tempo de espera, qual que é o número de dias para fazer um atendimento. Hoje, o paciente que quebrou o punho, qual que é o tempo que ele vai demorar para ter essa espera, como que é o encaminhamento, como que é essa gestão. O paciente teve uma fratura, qual que é o encaminhamento, como que é o pós-operatório, quem que acompanha ele. Esses detalhes, Marta, eu não tenho, mas na época que eu era coordenador, um paciente que tinha uma fratura, ele esperava em torno uns 4, 5 dias no máximo atendimento. Por quê? Porque a gente tinha o ambulatório que era diário, na Santa Casa de Ortopedia, e a gente tinha 2 funcionárias que eram muito antigas na ortopedia, e eu brinco, porque eu sou responsável pelo um sistema de residência médica no Hospital Mário Gatti. Eu trabalho há 16 anos. E quem me ensinou a ortopedia quando eu entrei foram os técnicos de gesso. Eles sabiam mais do que os ortopedistas na época, né? Então, ele sabia, olha, isso é urgência, isso não é urgência, isso tem que ser primeiro, isso não tem que ser primeiro. E a gente tinha esse privilégio. Tinha uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, que trabalhou 25 anos na ortopedia, e então, a gente não teve esses problemas de processo, porque a gente tinha ajuda, a gente tinha essa rapidez, então a gente não tinha casos, por exemplo, uma fratura que consolidou por tempo. Então, mas, atualmente, eu não tenho a ideia, porque eu não participo. Depois que acabou o contrato da Santa Casa, na verdade, eu não vi nenhum pós-operatório depois meu. Eu cheguei a operar mais de 50, 60 pacientes naquele período de um ano. Eu não vi mais nenhum paciente pós-operatório, não tive nenhum convite a atender no ambulatório, não fui convidado, simplesmente fui informado pela administração do Hospital da Santa Casa de Vinhedo que o contrato ia encerrado. Então, falar para você que eu conheço, não, mas pelo que eu ouço, assim, um ganho, não vejo. Mas Mas a Santa Casa atendia na hora, na medida do possível, isso é fato. As urgências todas eram atendidas na hora. Urgências têm que ser assim, as urgências ortopédicas têm que ser atendidas na hora, e sempre foram atendidas na hora. Uhum. Era o plantonista internava, e teve épocas que o ortopedista ficava de plantão 24 horas em loco, que eu acho que é o melhor modelo. Mas, por fatores financeiros, isso foi diminuído, né? Então, ficou só a distância. Mas a prova maior é isso, que a gente não teve nenhuma denúncia, nenhum
um questionamento no CRM ou em... Nada judicial. Nada judicial. Então, nenhuma desassistência comprovada judicialmente. Nenhuma. Tá. Doutor Roberto, lógico que tiveram questões políticas que intercederam na ruptura do contrato, né? Mas também tivemos alegações justificativas técnicas, que eu acho que o senhor poderia nos ajudar nisso. Uhum. Que alegações justificativas são essas? Uma delas a gente acaba de falar, que é essa questão da desassistência. A outra é que havia, inclusive na área do senhor, segundo a prefeitura, uma desmarcação constante de cirurgias, né? Cirurgias ortopédicas. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, qual que era o grau de sofrimento ou de risco que o cidadão viendense poderia ser submetido com essas desmarcações, e se essa alegação da prefeitura, de fato, é algo que ensejaria o rompimento do contrato. Qual que é a opinião do senhor? Tem um histórico disso, Rodrigo. Na verdade, foi o seguinte: a Santa Casa sempre atendeu o SUS na parte ortopédica, que eu estou falando, que eu vou responder. Claro. Ela era credenciada a fazer procedimentos de pequena e média complexidade. E como funcionava isso? A gente atendia todos os procedimentos de média complexidade, que eram fraturas, que era o tratamento de dores articulares. Agora, o procedimento de alta complexidade pelo SUS, a Santa Casa não era credenciada a realizar. E o que aconteceu foi que funcionava mais ou menos assim. A gente atendia esse paciente era encaminhado para o... Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Esse paciente era encaminhado para fazer uma prótese de quadril. Só que a prótese de quadril é um procedimento de alta complexidade. A Santa Casa não tinha autorização pelo SUS, não tinha não autorização a palavra, não tinha o credenciamento do SUS de realizar. Esse dinheiro não era contemplado. E a gente reencaminhava esse paciente para a Secretaria de Saúde. O local que era reencaminhado esse paciente, o local certo de alta complexidade de Vinhedo, era o Hospital das Clínicas da Unicamp, né? Só que a demanda de cirurgias de alta complexidade da Unicamp é muito grande. É muito grande. Então, quando eu saí em 98, tinha um número de leitos. Eu acho que era 40 leitos na ortopedia. Hoje, tem 40 leitos. Só que a população aumentou. Então, o número de cirurgias de alta complexidade, que é prótese, essas coisas, é muito difícil. A fila não anda. Então, o que a Secretaria de Saúde tinha dificuldade? A gente encaminhava, porque a gente não realizava esse serviço, e esse paciente ficava com uma demanda reprimida, não operava. Foi quando, na época da administração do Edson Aires, que era o seu Edson, ele conversou com a Lilian de realizar essas cirurgias de alta complexidade na Santa Casa, porque a gente já fazia cirurgias de alta complexidade. O senhor lembra o ano? Não lembro. É do seu Edson, não lembro. Mas foi uma gestão 2009, antes do Getúlio. 2010, por aí, 2009. Foi uma gestão antes. Tá. Porque a gente fazia cirurgias de alta complexidade, mas pelo convênio, né? Porque a gente tinha uma equipe, o Alejandro fazia bastante cirurgia de coluna, eu fazia de quadril e joelho. Então a gente fazia isso em outros hospitais, já fazia na Santa Casa. E por que não fazer em Vinhedo? Só que, na época, o João Marcos era diretor técnico. E a gente foi procurar para fazer o credenciamento do SUS dessas cirurgias de alta complexidade. E a gente foi até a DIR, mas chegando lá, o protocolo de credenciamento nisso no hospital é muito complexo. A cidade tinha que ter uma abrangência de 400 mil habitantes, tinha que ter um serviço de residência, era impossível. Então, não se credenciou. Mas aí a prefeitura tinha o interesse de comprar esse serviço, e que, na época do seu Aires, o acordo que foi feito na época é que ela comprava os insumos para a realização dessa cirurgia, que eram as próteses, pagava a equipe médica, e a Santa Casa entrava com os medicamentos, UTI. Só que eu lembro que o questionamento que o atual provedor fazia é que ela não
recebia para fazer essas cirurgias. Quer dizer, pagava-se esse... E não foi contemplado a Santa Casa em fazer essa cirurgia. Eu lembro que mais ou menos foi isso. Bom, e aí foram feitas várias cirurgias de alta complexidade nesse período do seu Edson Aires e continuou com a época do seu Getúlio. Foram feitas várias próteses, cirurgias de ligamento, cirurgias de coluna, ombro. Foram feitas várias cirurgias que eram de alta complexidade. Só que o que aconteceu, que na época, que eu vou chegar agora, o que você quer saber, das cirurgias que foram desmarcadas. A Santa Casa, ela começou a não contemplar o pagamento de vários fornecedores de materiais, tanto para cirurgias do SUS, quanto para cirurgias de convênio. Né? Não foram uma empresa, foram várias empresas. E chegou uma hora que eu acho que essas cirurgias foram desmarcadas. Eram cirurgias eletivas, não eram cirurgias de urgência, eram pacientes que precisam fazer as cirurgias, mas não têm urgência em fazer. A maioria era cirurgias de ligamento e cirurgias de artroplastias, que eu lembro. Tinha algumas cirurgias, são as principais. E a prefeitura havia dado o aval, porque era assim, a cirurgia de alta complexidade, era quem avalizava, a prioridade era a prefeitura, não era a gente. A prefeitura fazia o aval, olha, você vai operar esse paciente primeiro, depois você vai... E era uma sequência de... Fazia mais ou menos umas 4, 5 por mês de alta complexidade. E o grande problema é que quando esse paciente já tinha agendado com a prefeitura, só que não tinha o fornecedor de material. Então, essas cirurgias foram suspensas, quer dizer, o paciente não internou, ele não foi agendado a cirurgia, né? Não foi assim, o paciente internou, não foi realizada a cirurgia. O paciente não foi marcada a cirurgia. Entendeu? Porque é muito pior, né? Se interna, o paciente não realiza, isso deixa o paciente de jejum. Não foi isso que aconteceu. Então, as cirurgias não foram agendadas. Eram cirurgias eletivas e não foram realizadas porque o fornecedor de material, das próteses, eles só queriam fornecer mediante o pagamento à vista do implante. Esse tempo de espera, comparativamente à rede regional, à própria Unicamp, o senhor acha que esse tempo é absurdo ou ele está dentro de uma, entre aspas, normalidade? Olha, eu atendo no Hospital Mário Gatti hoje, a minha fila de espera para artroplastia é 6 anos. 6 anos. 6 anos. Na Unicamp, eu acho que é isso. Assim, é difícil falar que eu não estou, mas a realidade do SUS hoje é que a gente vive uma epidemia de acidentes automobilísticos. Então, o que acontece hoje? Você que atende nesses hospitais de porta aberta, você tem que dar conta de atender o trauma. E muitas vezes a cirurgia do trauma é prioridade em cirurgias eletivas de prótese. Ninguém pode ficar com uma fratura exposta sem ser operado. Agora, uma prótese, há uma espera. Agora, existe o questionamento. No Canadá, a espera são 2 anos. No Canadá existe uma fila, Canadá, primeiro mundo. Existe fila para cirurgia de artroplastia, que a fila de espera lá é 2 anos. Agora, a situação do Brasil é muito mais caótica disso. O de Vinhedo, na época, estava dentro do normal. Então, mesmo com esses problemas. Porque assim, não foi... as cirurgias não foram assim... Estavam se realizando as cirurgias de alta complexidade. O grande problema com o fornecedor aconteceu uns 2, 3 meses. Aí teve esse representamento dos 14 casos que não foram feitos. Porque era 5 por mês e teve 2, 3 meses que não foram feitos. E aí deu essas 12 cirurgias. O senhor podia falar um pouquinho mais sobre esses casos em específico? Porque eles foram utilizados na Justiça, no Ministério Público, enfim, foram uma das razões, das alegações, né, que a Prefeitura deu para a ruptura. Esses 12 casos, então, eles não tinham nenhuma entre eles de pessoas que foram submetidas a sofrimento ou que foram internadas e que deixaram de ter a cirurgia. O senhor lembra que foram esses casos aí? Esses casos foram atendidos no ambulatório por nós. Ok. Foram solicitadas cirurgias. Essas cirurgias foram solicitadas para esses pacientes. Os pacientes falaram, olha, nós vamos solicitar essa cirurgia para você, como é feita em todo o sistema
de Saúde. Foi autorizada a cirurgia pela prefeitura, em termos de autorização para compra do implante, e nesse período de 2, 3 meses não foram realizadas, porque não tinha fornecedor de material. Agora, não foi internado, não foi isso aí. Agora, o sofrimento, Rodrigo, aí é uma coisa de cunho pessoal, né? É difícil eu falar. Agora, a caracterizada de urgência, não. A urgência foi feita. Eu, na semana que teve a quebra do contrato, fiz 3 urgências. 3 cirurgias de urgência. Doutor, então, esse período em que o paciente esperava uma ação da Santa Casa para essas cirurgias, então, não foi um tempo motivante para o encerramento do contrato, na sua opinião? Não era um tempo para dizer, olha, por causa desse tempo é um motivo para encerrar o contrato da Santa Casa? Não, de jeito nenhum. Eu não concordo. Não concordo porque o meu questionamento, eu acho, porque antes do contrato de alta complexidade com a Santa Casa, o paciente esperou 6, 7 anos. Até hoje, se você for ver, deve ter fila de cirurgias. Então, o tempo de espera era considerado um tempo, não claro que desejado, porque todo paciente quer ser atendido na hora, mas era um tempo razoável, um tempo que não era um motivo para ser um motivo de encerramento de contrato. A minha opinião, Marta, eu acho o seguinte, eu acho que tinha que resolver esse problema. Eu acho que tinha que ter chamado os fornecedores, ou... Eu lembro que houve até uma colocação das prefeituras comprar diretamente esses implantes. Foi uma sugestão dada, eu lembro que, porque a prefeitura não compra, e a prefeitura já... Eu lembro, não lembro direito com quem eu falei, eu acho que foi com o diretor técnico na época, ele havia falado que não tinha essa possibilidade, porque era um dinheiro que tinha que vir para a Santa Casa, mas eu acho que não era uma coisa difícil de resolver, não, de forma alguma. Vereador Edu? Edu, só para registrar a presença do vereador Alexandre Viola. Ele deu uma saidinha. E, bom, tem várias pessoas nos prestigiando, e do presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Miguel Vauliano, até informar aos presentes que hoje e amanhã acontece a eleição do Conselho Municipal de Saúde, então, para quem não sabe, é importante comparecer e votar. Edu? Roberto, só para voltar na questão da alta complexidade, esse é um fato novo. Acho que até a própria CPI não sabia disso. A Santa Casa não estava credenciada, é isso, para fazer as cirurgias de alta complexidade na questão ortopédica, é isso? A Santa Casa de Valinhos também faz e não é, Edu. É o seguinte, para você ter um credenciamento de alta complexidade, para você receber os recursos do SUS, você se enquadrar em realização dessas cirurgias, para você ter o credenciamento, as regras não abrangem nem as santas casas de cidade de pequeno e médio porte. Não, mas a pergunta vem de encontro, porque mesmo, para a gente até é um fato novo. Primeiro, vocês tentaram por vias burocráticas o credenciamento e viu que não é possível porque o SUS tem uma regra. Uma regra furada, né? Porque ele não atende e também não deixa os outros atender. Então, nós estamos entendendo que em Vinhedo, mesmo sem o credenciamento, era feito porque atendia o cidadão, era isso que era feito aqui na Santa Casa, e um dos grandes motivos da desassistência que foi alegada em função das cirurgias. E, com certeza, a municipalidade não pagou por essa cirurgia de alta complexidade para a Santa Casa, porque pagava num pacote. É o que a gente está entendendo. Foi o que o Getúlio, na época, ele pleiteava isso. Ele queria que a Santa Casa também tivesse uma participação disso. Na verdade, a pressão do paciente perante a Secretaria de Saúde, quando não fazia a cirurgia, às vezes até por processos via promotoria de saúde, promotoria pública, mandado de segurança, o executivo era forçado a comprar essa cirurgia. E muitas vezes ele comprou em Itatiba, muitas vezes comprou em... Lá era credenciado? Não. Também não? Não. Você tem que comprar o serviço. Porque a promotor fala, você vai ter que fazer essa cirurgia. Que nem Campinas, às vezes a gente recebe cartas da Justiça que tem que fazer essa cirurgia.
E a minha pergunta, eu falo assim, olha, então eu falo para o juiz assim, olha, então você vem aqui, qual paciente eu vou desmarcar? Entendeu? Então você desmarca o meu paciente que eu vou fazer a cirurgia que você está pedindo. Então é complicado isso, Edu. Assim, então o que o executivo teve a intenção? Acho que a intenção era boa, era tentar resolver o problema do munícipe, né? E comprar um serviço na própria cidade. Mas eu acho que isso onerou a Santa Casa, porque as cirurgias de alta complexidade são caras, e os problemas são caros, e as complicações são complexas. Então, tudo é complexo. Então, mas foi o que foi feito. Tá bem. Mas então aí, como se nós não estamos credenciados, então o SUS não pagava, a própria municipalidade é que bancava essa cirurgia. Sim. Então, mas bancava via mandato judicial, é isso? Não. Não. Ou quando... Não, foi feito um acordo que era mais ou menos 5 cirurgias por mês, mais ou menos. Ela comprava, a Santa Casa fazia uma licitação de 3 preços, uma tomada de 3 preços, mandava essa licitação para a prefeitura autorizava e, quando estava autorizado, a gente chamava o paciente para realizar a cirurgia. Então devia com certeza estar no pacote daquele repasse. Sim, estava no pacote do repasse. Atendia 5 e estava dentro do pacote. Isso. Isso, estava no pacote. Isso. Doutor Roberto, eu costumo repetir em todas as oitivas aqui uma síntese dos argumentos que foram apresentados naquele momento da ruptura, e eu os reduzia a 7 expressões, que 2 o senhor já falou, que eu acho que é onde dá para o senhor contribuir, que as alegações foram a desassistência, que a dívida consumia os recursos públicos, né, de forma equivocada, que não havia o atendimento correto da demanda, que não possuía CND, a estrutura do hospital seria a estrutura do hospital estaria precária, existia uma relação ruim da prefeitura e da Irmandade, e não havia prestação de contas. Então, eu não queria nem tocar nessas questões mais administrativas. Eu queria perguntar para o senhor, sobre essas questões mais técnicas, se o senhor considera que a estrutura do hospital era precária, se esse argumento é válido. Bom, a gente tem que avaliar sobre resultados, né? Quando a gente fala em medicina, a gente tem que ver resultados. O índice de infecção que a gente tinha era mais baixo do que o índice normal. Então, a gente fazia cirurgias de média e alta complexidade, e o índice de infecção nosso era dentro da estatística abaixo. Então, quer dizer, a gente tinha um índice de infecção abaixo. Os resultados que a gente tinha eram os resultados satisfatórios. A gente tinha um equipamento... na época do seu Edson Aires, ele fez bastante investimento em equipamento para ortopedia. Ele comprou intensificador de imagem, ele comprou 2 drills pneumáticos, ele comprou... Smart pneumático, ele comprou instrumentais. Então, a gente teve um salto, sim, em termos de instrumentais para ortopedia na época do seu Edson. Em termos de acomodação de apartamento do SUS, eu acho ótimo. Se a gente for pensar em acomodação do Sistema Único de Saúde, que a gente está falando, eu acho muito bom. Convido vocês a conhecer o Hospital Municipal Mário Gatti. Tá? Então, eu acho muito bom. Em termos de UTI, a gente tinha um UTI que funcionava, a gente tinha um corpo clínico atuante em termos de cirurgias, porque o ortopedista precisa de outras especialidades, em termos de cirurgia geral, em termos de vascular, em termos de uro, a gente tinha os colegas. Agora, se você for considerar no âmbito entre o Einstein, as condições de fluxo laminar de centro cirúrgico, isso não, mas para fazer as realizações das cirurgias a gente tinha bons resultados. Então, acho que a gente tinha tecnicamente condições para fazer as cirurgias que, se a gente não tivesse, logicamente não fazia, porque o responsável disso é o médico. O médico que faz a cirurgia que é o responsável.
Não é o hospital, não é a Secretaria de Saúde, não é a Câmara dos Vereadores. Quem é responsável por um mau resultado é o médico. Tá bem, bom, eu estou entendendo pelos argumentos que o senhor coloca que, do ponto de vista técnico, o senhor não concorda que o hospital estava precário, que tinha desassistência, etc. Não, porque eu fazia, Rodrigo. Sim, e a responsabilidade de fazer não era do médico. Uhum. E se eu fazia, eu tenho 16 anos, tenho... e uma cidade de Vinhedo, as coisas, se você tiver um mau resultado aqui, é terrível. Se tiver um mau resultado em São Paulo, a coisa se dilui, mas aqui em Vinhedo é ruim. Tá. Então, se do ponto de vista técnico não se justifica, o que rompeu o contrato, na sua opinião? Olha, eu vou colocar minha experiência pessoal. Eu acho que o que eu vivi, eu vou falar mais ou menos a interpretação que eu tive. Eu acho o fato, na época da assinatura do contrato, e eu não sei os motivos na qual levou o provedor a levar o contrato para a promotoria, então eu não posso falar, mas eu acho que isso foi um fator. Entendeu? Eu acho que o fato do provedor ter levado o contrato na época. Agora, eu não sei os motivos que levaram a isso. Se não foi o pagamento, não sei. Só do ponto de vista de informação, vou tentar reproduzir o que ele falou aqui na CPI. Ele disse que levou a questão à promotoria pública por conta de que a prefeitura estava retendo os pagamentos naquele momento e ele foi pedir uma ajuda para que os pagamentos fossem... Eu não estou entrando no mérito se ele está correto ou não, estou falando que ele disse isso. Então, Rodrigo, a minha opinião, quando eu vi esse depoimento, mas assim, eu não sei se for uma habilidade administrativa, porque assim, você pode ter argumentos em termos de, eu vou negociar com você. Agora, a situação do hospital é que a gente tinha um hospital do lado que passava por problemas financeiros e que não era novidade que poderia ser comprado um serviço no hospital do lado. Né? Isso, para mim, era muito claro. Tanto é que, numa das reuniões que teve, que estava o diretor clínico, Alexandre Viola, na época, ele ficou muito preocupado, e ele foi muito ativo na tentativa de voltar ao contrato com a secretaria. E ele chamou o CRM, chamou o Sindicato dos Médicos, chamou o Corpo Clínico, e nessa reunião, a primeira pergunta que um dos, acho que foi o Sardinha, ele era do CRM, falou, mas qual que é o interesse? Quem tem interesse que haja a quebra do contrato? A prefeitura quer fazer o contrato. A Santa Casa quer o contrato. Aí eu levantei a mão e falei, o Galileu. Nossa, eu fui apedrejado nessa reunião. Fui apedrejado. Tanto é que tinha médicos do Galileu, viraram para mim e falaram assim, não, imagine. Mas, na minha cabeça, eu acho que eu sou um hospital, eu tenho problemas financeiros, eu quero prestar um atendimento. Se vai entrar aporte financeiro, para mim interessa. Essa é a minha leitura. Eu acho que ele não teve uma habilidade em ter levado para a promotoria. Mas é uma opinião pessoal minha. Não, tudo bem, o Hospital Galileu, lógico, tinha interesse. Ele vende serviço, ele quer que alguém compre esse serviço. É um hospital que visa lucro, etc. Mas cabe às forças públicas, à Irmandade da Santa Casa, à Câmara, à promotoria, etc., garantir o bom atendimento da população de Vinhedo. Então, me parece insuficiente a gente achar que um provedor leva uma carta para o Ministério Público e isso implode o sistema hospitalar do município. Né? Rodrigo, eu não tive participação diretamente nessa negociação. Eu vivi os comentários que tinham no dia a dia, nos corredores, porque a gente estava aflito, a gente usava, porque a gente sabia que
Quando eu falei do corpo clínico, que era um corpo clínico que dependia, que era contratado era um corpo clínico assalariado, vamos dizer disso, e esse salário vinha do contrato da prefeitura. Era claro para mim, se quebrasse o contrato, a Santa Casa era inviável, porque o corpo clínico ia se desfazer. Vereador Edu. Roberto, teve alguma reunião que você tenha conhecimento sobre a questão de desassistência, que foi citado, um dos motivos foi a questão da desassistência. Teve alguma reunião entre médicos para falar sobre esse assunto? Não, o que aconteceu foi o seguinte, teve várias reuniões de corpo clínico que a Santa Casa ela tinha um atraso em pagamentos dessas especialidades, porque era pagado por pacotes, então pagava-se para ginecologia, para pediatria, para ortopedia, para cirurgia, e muitas vezes tinha um atraso de 1 mês, 2 meses. E as reuniões do corpo clínico, tiveram várias reuniões, e em algumas reuniões a gente protocolou que se passava de uma determinada data, o corpo clínico ia parar os atendimentos eletivos. Em algumas dessas. Só que o modo operante do provedor em pagar, ele não deixava de pagar todo mundo. Ele pagava um determinado grupo, uma especialidade, não pagava outra. Então não tinha aquela união, não tinha aquela coisa. E eu, como tinha 16 anos de Santa Casa, eu já sabia que 1 hora ia pagar. Eu demorava, mas 1 hora pagava, né? Então, quer dizer, mas uma reunião objetiva, assim, formal, que teve uma reunião que falou, olha, vamos realmente parar de fazer o atendimento eletivo, isso não teve. Teve propostas, olha, se não parar, nós vamos falar, mas isso não aconteceu, ninguém parou de atender. E informal? Então, teve um acontecimento que com a saída do diretor, quando culminou a saída da demissão, eu não sei se foi demissão ou se ele pediu demissão, não lembro disso, do diretor técnico, que é o doutor... Segundo os depoimentos até aqui, teria ocorrido uma insubordinação e ele foi demitido pela mesa diretora. Então, quando teve essa demissão, foi acho que uma terça-feira. O que aconteceu foi que, quando ele foi demitido, houve uma preocupação muito grande, porque aí a gente realmente estava preocupado que realmente esse contrato não ia ser assinado, Rodrigo. A gente falou, nossa, porque o elo que a gente tinha da diretoria, porque o elo maior do corpo clínico era o diretor clínico e o diretor técnico, porque eles tinham contato bastante com o executivo, né? E com a saída do diretor técnico, o corpo clínico atual, a gente ficou muito preocupado que esse contrato, bom, agora não vai ser assinado mesmo. E eu lembro que naquele dia, na terça-feira, foi uma reunião informal naquela padaria que tem na JF, eu acho, que tinha uma representação muito grande de médicos, porque estava o doutor Alan da Neuro, estava o doutor Henrique da UTI, estava o doutor Kaique, estava o doutor Alexandre Viola, que era o diretor clínico, estava eu da ortopedia, o Roberto da cirurgia geral, o doutor Roberto Pessoa, o doutor Gaidão, a doutora Vanessa da clínica médica, estava a doutora Juliana da vascular, estava o doutor Frederico, acho que da URO, o doutor Rodrigo da CML, que era do laboratório, ou seja, estava todas as especialidades representadas lá, menos a pediatria, que a chefe era a esposa do João Marcos, que tinha assumido a diretoria técnica. Então, ela não estava lá porque um dos assuntos que foi tratado lá foi a questão da gente voltar, pedir a provedoria a volta do diretor técnico para o cargo, nessa reunião. Então, Roberto, como essa história ela não foi debatida e negociada, digamos, nas instâncias mais públicas, ou seja, nós não tivemos uma audiência pública para debater a ruptura do contrato, nós não tivemos reuniões do Conselho Municipal de Saúde.
Então, na verdade, as vozes então dos bastidores nos interessam muito, até para que a gente entenda o que de fato ocorreu. Eu queria saber do senhor objetivamente, do ponto de vista das articulações que se seguiram após essa demissão aí. Então, essa demissão do diretor técnico teve grande peso na ruptura do contrato. Olha, eu não posso afirmar isso. Olha, assim, eu acho, eu particularmente acho que não. Eu acho particularmente que não, porque eu tinha esse pensamento. Eu tinha, mas assim, eu vou dar uma impressão, a leitura que eu fiz. Eu vou dar uma impressão pessoal. Eu acho que não. Eu acho que quando isso foi uma terça-feira. Na sexta-feira já teve a reunião com a promotora e o executivo pediu a quebra do contrato em um mês e apresentou um contrato de urgência de 6 meses com o Hospital Galileu. Ou seja, foi terça-feira isso e na sexta-feira foi a reunião na promotoria. Então, eu acho que o executivo já estava determinado que ele não. E isso foi verdade porque a gente tinha esse pensamento que talvez a volta do diretor técnico e a saída do provedor ia ajudar alguma coisa, mas não. Até o vereador o Viola fez uma moção para vocês, que eu acho que vocês votaram contra, de tirar o Getúlio. Você lembra disso? Lembro, claro. E, na verdade, depois a gente foi conversar com o executivo e foi criado uma comissão de funcionários e de médicos. E sentamos junto com o executivo falou claramente para mim, claro igual essa água, o que eu entendi naquela reunião, que ele não queria mais o contrato com a Santa Casa, ele queria o prédio com outros CPF, CNPJ. Foi muito claro. Tanto diretor técnico, ou independente do diretor técnico, independente do provedor, ele foi muito claro. Então, acho que não. Eu acho que se tivesse voltado, na minha interpretação, estou falando isso, Rodrigo, mas acho que não. Mas, doutor Roberto, o senhor concorda que a história da Santa Casa foi bastante turbulenta nas últimas 2 décadas? Sempre teve atraso de médicos, sempre teve confusão, já teve CPI, já teve comissão especial, já teve um monte de coisa, já teve atraso de pagamento. Sempre. O senhor não considera estranho, pelo menos, no momento de debater a renovação do contrato, que, aliás, já tinha sido decidido pelo Conselho Municipal de Saúde favoravelmente, já tinha decidido pela Câmara favoravelmente, e um atraso de pagamento acaba causando aí uma certa desestabilização. Tem alguma coisa aí que não bate. Olha, Rodrigo, assim, eu tenho meus questionamentos, mas eu não tenho, o que eu posso te responder é que, na época, os interlocutores nossos, que era o diretor técnico e o diretor clínico, os dois estavam empenhados em manter o contrato. Manter o contrato. Eu não vi um papel deles, dos nossos interlocutores, falar, nós vamos interromper o contrato. Tanto é que, particularmente, do diretor clínico, ele trabalhava no hospital. Para ele, o quebra do contrato não interessava. Agora, o interesse do executivo em fechar, em quebrar o contrato, aí é uma pergunta que você tem que fazer para o executivo. Agora, se você perguntar sobre questionamento de desassistência, eu falo que não. Esse argumento, não. Em condições técnicas, não, eu fazia. Agora, se teve algum momento, não sei, eu desconheço, não sei. Nessa ata do dia 18 de abril, tem uma passagem que o senhor esclarece, né? Assim, esclareceu que foi solicitado ao corpo clínico a paralisação do atendimento e assim seria caracterizada a desassistência. Alguns depoimentos que antecederam essa oitiva sugeriram que, de fato, talvez um grupo ou alguma pessoa tivesse articulando
uma desassistência programada para desestabilizar o hospital. E, de fato, ao ler essa ata, é o que parece. Então, na verdade, nessa reunião do dia, nessa reunião informal aí... Não, essa é formal. Eu falo da não, ata da reunião do dia então, tá. que foi, essa reunião formal foi pedido para o antigo diretor técnico, ele pediu para fazer uma assinatura de das pessoas que estavam lá, de manter a decisão que foi feita em reuniões passadas, de assinatura que ia pagar, de parar o atendimento eletivo. Só que, para quê? Para tentar forçar eu lembro que o discurso dele era para forçar a assinatura do contrato. Com isso, ia ter força para assinar a assinatura do contrato. Mas, na verdade, esse documento aí, que ele foi falado informalmente, eu nunca vi, eu não assinei isso. Vocês têm esse documento que eu nunca vi? Esse papel assinado aí? Nós não temos ele. Não. Acho que não. Então, eu não assinei, eu não sei quem assinou. E, na verdade, não deu nem tempo de parar, porque o negócio foi na terça, e se foi assinado por alguém na quinta, eu não sei, porque eu não vi. Aí, posteriormente, depois, eu falei para o antigo diretor técnico, eu liguei, mas você falou que era para assinar um documento para tentar quebrar. E depois, na sexta-feira, teve uma reunião para acabar com o contrato da Santa Casa e apresentar o Galileu como novo prestador de serviço. Eu fiz esse questionamento para ele depois dessa reunião que teve isso. Porque também ficou na minha cabeça, o cara queria articular alguma coisa para forçar uma desassistência, né? Na verdade, o que ele me falou, o Kaique, que é o diretor técnico, ele falou que esse papel nunca foi usado para confirmar alguma desassistência. Foi o que ele me falou. Agora, eu não sei se vocês têm acesso a isso. Ele falou que não, que esse papel não foi usado em nenhum momento para confirmar a desassistência. Foi a informação que ele me falou, e eu lembro que eu conversei com a esposa dele ali, e ela falou a mesma coisa. Deixa eu só entender, na terça-feira, nessa reunião, é que foi discutida fazer um abaixo-assinado, é isso ou não? Como é? Eu não entendi bem. Os médicos presentes assinaram o papel, não? Não, nessa terça-feira, a leitura que eu tenho, Valdir, todos os médicos lá estavam preocupados em manter o contrato da Santa Casa. Certo. A preocupação era manter, porque todos trabalhavam lá, e algumas pessoas exclusivas lá, né? Então, a preocupação nossa era manter. E os interlocutores daquela reunião, acho que o principal deles era o Kaique, ele falou que ia ajudar a ter essa assinatura confirmando a paralisação dos procedimentos eletivos. Só que esse papel... Não, mas foi uma reunião informal. Sim. Só que esse papel nunca foi assinado. Nunca foi assinado. Eu não sei se foi assinado por alguma pessoa, não sei se existe esse documento, eu nunca vi. Vocês têm? Vocês têm esse documento? Não, nós não temos o documento, mas então, de fato, embora não tenha o documento, então o Kaique, ele ainda era diretor técnico quando ele fez a proposta? Foi demitido. Ele tinha sido demitido, já não era mais diretor técnico e fez a sugestão para que os médicos assinassem, supostamente os eletivos, para hipoteticamente forçar uma desassistência. Eu não sei se é para forçar a desassistência. Na época foi falado para ajudar a fechar o hospital. Não fechar, não. Porque, na verdade, Edu, se tivesse essa conotação na época, eu era o mais interessado, porque assim, a minha intenção era continuar trabalhando na Santa Casa. Tanto é que eu não fui para o Galileu. Né? Assim, a maioria dos médicos que estavam lá foram para o UPA, para o Galileu. Não. E eu não entendo que era tanto é que me surpreendeu na reunião da sexta-feira esse contrato, porque até aí ninguém sabia do Galileu. Ninguém sabia que existia um contrato com o Galileu. Isso aí foi articulado num tempo bem rápido, que eu acho. Ninguém sabia disso.
Agora, eu acho que esse questionamento você tem que perguntar para ele. Você tem que chegar para o Kaique e falar, olha, teve essa reunião, você perguntou isso? Na minha modo de interpretar, eu interpretei que ele queria realmente destabilizar o provedor e manter o contrato. Desestabilizar o provedor e manter o contrato. E manter o contrato. Ele queria, o que eu entendi, né? Ele achava que a figura do provedor estava atrapalhando a assinatura do contrato. Mas é um questionamento que você pode perguntar para ele. Nós vamos perguntar. Tá bem. Mas você falou uma coisa interessante sobre o Hospital Galileu, que é o seguinte. Nós, em seguida, vamos estar com a secretária de Saúde também, vamos conversar um pouco sobre isso. De fato, parece que a contratação do Galileu foi algo programado de última hora, porque o Galileu não tinha estrutura, não tinha contingente, não tinha enfermeiros, não tinha médicos para isso, estava muito debilitado, né? Então, e pegou um monte de gente de surpresa. Então, parece que tinha mais de um plano e tinha mais de um interesse se articulando. E a questão de manter ou não o contrato não significava a manutenção da Irmandade no comando também. Acho que isso é um detalhe importante, porque existiam outras propostas que o hospital fosse administrado por um outro tipo de gerenciamento, por uma empresa privada, que não fosse a Irmandade. Talvez dentro desse plano aí, de um grupo de médicos não tivesse isso em vista? Olha, Rodrigo, até onde eu acompanhei, nenhuma dessas reuniões, nenhum dos grupos, todos os médicos que estavam lá, estava interessado no contrato. Tá. Era extremamente importante o contrato, porque o contrato é que fazia o pagamento dos nossos salários. E a gente estava com o salário atrasado, e a gente sabia. E o que aconteceu? A partir do momento que acabou o contrato, a Santa Casa não tinha aporte financeiro para pagar os médicos. E aí foi acabando os departamentos. Foi acabando. Os departamentos foram fechando porque não tinha condições financeiras de pagar. Agora, a leitura que eu vejo do corpo clínico que estava lá, estava extremamente interessado em manter o contrato. Eu não vejo articulação nenhuma do corpo clínico em relação. O que eu vejo era que o executivo não tinha interesse nenhum, depois da assinatura daquela reunião, em manter a figura da Santa Casa lá dentro. Ela queria, ela falou extremamente, isso aí foi muito claro para mim. Olha, eu quero uma outra, que seja uma OS, que seja um outro CNPJ que administra o hospital, não a Irmandade. Independente que se for provedor X, provedor Y, diretor clínico Y, diretor... Ele não queria, ele deixou muito claro. Aí depois eu não fiquei mais sabendo, me afastei, eu não sei como as coisas andaram. Mas até a última reunião que eu fui, foi isso aí, foi essa leitura que eu tenho. Doutor, nós tínhamos a Santa Casa, trabalhando, você está lá há 16 anos, como muitos médicos, Dario há 40. E depois veio o Galileu, uma sociedade de médicos que construiu o hospital, que é legítimo, uma empresa privada que tem que trabalhar, que tem que ganhar dinheiro, que tem que fazer o seu trabalho. Perfeito. O Vinhedo tem esse problema da quebra de ruptura do contrato, né? A Santa Casa perde a grande maioria dos médicos que migraram para a UPA e para o Galileu. Agora a pergunta técnica que você deve falar muito melhor que a gente aqui. O Galileu tem estrutura para atender o que é tudo de Vinhedo que vai para lá, mais o que ele tinha e mais o de Valinhos? Aí doeu assim, eu não vivo o dia a dia do Galileu, eu não opero lá. Eu sou credenciado no Hospital Vera Cruz, em Campinas, eu trabalho no Madre Teodoro e no Hospital Mário Gatti. Não posso responder isso para você. Isso aí é uma coisa que as pessoas que vivem o dia a dia lá têm que responder. Não posso te responder isso. Bom, da minha parte, a última pergunta, doutor Roberto. Tiveram algumas propostas para tentar que se fosse retomada a negociação, que se fosse feito um contrato depois, enfim, teve várias tentativas aí. E, por exemplo, a provedora Marta Elisa,
que é a atual provedora, relatou um episódio de que também foi solicitado para ela a demissão do João Marcos Gomes e que isso reataria. Então, isso aí poderia ser uma inocência do diretor técnico achar que a demissão do Getúlio resultaria na aproximação do hospital com a prefeitura novamente? Então, eu vi a oitiva do João Marcos, ele até falou, ele perguntou assim, olha, pergunta para o Roberto. Na verdade, achei absurdo isso, porque, na verdade, quando... Parece que eu sei assim, uma coisa absurda, achei até engraçado, mas... Não, eu não assim, depois que teve a quebra do contrato, depois a gente teve uma reunião com o João Marcos, quando ele pediu uma ajuda para tocar os departamentos de uma forma que era possível. Eu falei, sim, dentro da possibilidade, a gente ajuda internos, pacientes. Aí depois ele teve essa demissão, eu não sei, mas eu não acompanhei nada disso, eu não vi. Ele falou que teve um grupo de médicos que solicitou para a Marta. A Marta deve ter falado para vocês, eu não estou sabendo de nada disso, eu não fiquei... Para mim, eu fiquei sabendo naquele dia que ele falou lá. Ah, sim, é que eu estou fazendo uma analogia. Então, em tese, né, segundo o depoimento da Marta, um grupo de pessoas pediu para demitir o João Marcos, que isso pavimentaria o caminho de volta do contrato, certo? Pelos seus relatos, a sua visão sobre a reunião da JF, haveria também uma ilusão, entre aspas, de que a demissão do Getúlio, a saída do Getúlio, resultaria também na pavimentação de um caminho de volta para a contratação da Santa Casa. O senhor acha isso, então, uma inocência? Olha, Rodrigo, eu não fui o interlocutor do executivo com essas pessoas. Então, eu não sei o que foi conversado entre o executivo com essas pessoas. Mas que realmente eles tinham uma esperança disso, sim. Isso é lógico. Agora, se foi inocência, eu não sei porque eu não participei dessa conversa. Eu participei de uma conversa que foi bem clara que ele não queria a figura da Santa Casa. Isso eu participei. E, para mim, foi bem cristalino. Quem eram os interlocutores desse grupo de médicos? Dessa questão da Marta, eu não sei. Eu ouvi na oitiva do João Marcos que ele citou, mas eu não sei, eu não participei disso. Eu não estava nem sabendo disso. Eu fiquei sabendo quando ele fez o depoimento, que eu vi na internet. Mas eu nem sabia disso. Agora, naquela reunião lá do JF, o interlocutor principal era o Kaique. Mais alguma questão? Doutor Roberto Habib, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo depoimento muito elucidativo. Acho que são informações importantes que vão ajudar os nossos trabalhos aqui, com certeza. Viu? Eu só quero falar uma coisa, claro. Rodrigo, assim, não sei se vai ajudar, assim, mas a minha opinião é que eu vivo a medicina todo dia e eu sei bastante, eu atendo bastante no dia a dia. Eu acho que um modelo de atendimento hospitalar para Vinhedo tem que ser um modelo de um hospital que tem uma resolutividade de 100% é difícil. Porque, por exemplo, uma cidade de 60 mil habitantes, que você vai atender, por exemplo, 70 mil já, né? Que você vai atender, precisa de um plástico de plantão? Precisa. Qual que é o uso desse plástico de plantão? Muito, muito raramente. Precisa de um otorrino? Precisa. Então, eu acho que o modelo de atendimento tem que ter uma conversa, serviços, por exemplo, Santa Casa de Valinhos, ter um serviço de uro que atenda a Louveira, Vinhedo e Valinhos. O hospital daqui, então, não dá para ter tudo no hospital só, porque é uma cidade pequena. É lógico, as grandes especialidades têm que ter cirurgia geral, clínica médica, GO, ortopedia, que são isso aí toda cidade tem que ter, mas eu acho que pensar num modelo, eu acho que tentar resgatar a Santa Casa e tentar fazer uma comunicação entre as demais Santa Casas de Valinhos, Louveira, Vinhedo, eu acho que é um caminho para a gente tentar uma solução. Porque uma vez contratado um hospital municipal para fazer isso, e o hospital municipal vai ter que ter uma resolutividade muito grande, e a demanda de funcionários médicos
para resolver tudo isso, é importante. Eu te dar um exemplo, ortopedia. Eu não consigo fazer todas as cirurgias ortopédicas, tem várias especialidades. E isso é uma área só. Então, eu acho que a fusão de várias Santa Casa em determinados departamentos, eu acho que isso é interessante, sim, pensar no modelo futuro. Tá, joia? Obrigado. Tá bem. Obrigado. Então, nada mais havendo a tratar nessa oitiva. Declaro encerrado. Mais uma vez, obrigado e boa noite, doutor Roberto. Queria registrar a presença do presidente da Câmara, Rubens Nunes. Fica à vontade, presidente, se quiser nos acompanhar por aqui.